Graça e paz do nome do nosso Senhor a todos os amados ouvintes, glória a Deus. Estamos aqui louvando ao Senhor em todo o tempo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te ilumine, que o Senhor te dê força, o Senhor que nos livra do laço do inimigo e quebra as astutas ciladas do inimigo contra as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa guardar, Senhor, a cada vida, a cada coração, firmando, Senhor, eles na Tua verdade, firmando eles, Pai amado, Senhor, debaixo da Tua destra, meu Pai, em nome de Jesus, livrando eles, Pai amado, de todas as ferramentas, de todas as armas, de toda a obra, meu Pai, preparada contra os Teus servos. Em nome de Jesus, nós neutralizamos agora, que o Senhor venha abençoar a cada alma e a cada vida, dando saúde e prosperidade nos seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o problema do cristão é realmente não dar a devida atenção no pecado, não dar a devida atenção no inimigo, porque o nosso adversário, ele arma armadilhas, ele arma laços, e as pessoas estão subestimando o inimigo. Subestimar é não dar o devido valor, não considerar, calcular mal. Quer dizer, quando você subestima o teu adversário, quando você acha que o seu adversário é fraco, quando você acha que do jeito que você está, você vence o seu adversário, você está calculando mal, subestimar o adversário. Não podemos subestimar o adversário, meus irmãos. Eu quero que você acorde, porque Deus nos deu toda a ferramenta, Deus nos deu os dons, Deus nos deu toda a sabedoria, tudo isso Ele já nos deu. Amém? Só que isso se encontra no mundo espiritual, e nós precisamos buscar as nossas armas no mundo espiritual, meus irmãos. E como que nós nos armamos espiritualmente? Quando realmente nós temos o temor ao Senhor e sabemos que tem um adversário tentando destruir a nossa vida. Tem gente que a gente às vezes fala de demônio e as pessoas, eu não gosto, esse pastor só fala de demônio, esse pastor... Meus irmãos, a guerra é espiritual. Jesus falou muito do adversário, Jesus falou muito do diabo. Se nós vamos pegar o apóstolo Paulo, os apóstolos, eles nos advertiram exatamente contra os falsos apóstolos, eles nos advertiram, o apóstolo Paulo, ele foi um combatente contra toda heresia, contra todas as ações, até que nas suas cartas de 2 Coríntios 11, ele diz, porque estou com zelo de vós, com zelo de Deus, porque eu tenho preparado para apresentar como uma virgem para o marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartando da simplicidade que é em Cristo. Amém? Porque se alguém prega um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele está falando da astúcia de Satanás. Temos que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, meus irmãos, nós não podemos exatamente andar de qualquer jeito no mundo espiritual, não, meus irmãos. Eu quero que você acorde, eu quero que você desperte para um mundo espiritual, viva no mundo espiritual. O diabo não quer que você creia que ele tem esse poder no mundo espiritual. O diabo quer que você pense que ele é fraquinho, que ele está desanimado, que ele não tem mais força, que ele está derrotado. Meus irmãos, o diabo realmente já está derrotado, mas ele está aqui operando exatamente nos filhos da desobediência, meus irmãos. Toda vez que o homem de Deus, ele dá lugar para o pecado, ele opera. Então nós precisamos vigiar em todo o tempo, meus irmãos. Precisamos vigiar. O nosso adversário, ele nos tenta e nós precisamos vigiar. Nós precisamos exatamente estar revestido contra as astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus nos adverte em todo momento. Mas as pessoas estão vivendo, meus irmãos, como o diabo não existisse.
meus irmãos, estão no pecado, estão andando, meus irmãos, com toda a concupiscência do mundo. O apóstolo Paulo, ele nos adverte aqui para que a gente não se aparte da simplicidade que é em Cristo, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo. Meus irmãos, nós vemos que Jesus vigiou muito contra as astutas ciladas do diabo. Meus irmãos, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para ser tentado no deserto e o inimigo investiu sobre a vida dele, tentando corromper a Jesus. Nós vemos que no momento até Pedro quis fazer Jesus sentir compaixão de si mesmo, e Jesus diz para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas sim dos homens. Nós vemos, meus irmãos, que o diabo não para de trabalhar em todo momento. Ele não para. Ele quer que você se aparte exatamente da simplicidade que há em Cristo e que sejam corrompidos os seus sentidos. Meus irmãos, o que mais Satanás tem feito hoje é corromper o sentido de muitos que são chamados para ser salvos, meus irmãos, para que não deem o devido valor às armas do inimigo e ficam subestimando. Eu vejo um povo no pecado, subestimando o poder do diabo, um povo na prostituição, subestimando o poder do diabo. Eu vejo um povo como que não existisse diabo, vivendo uma vida comum como vivem os gentios. Meus irmãos, tem hora que eu me pego e falo assim: qual que é a diferença de um gentil que não conhece Jesus e de um que professou, que aceitou Jesus, mas continua vivendo como gentil? Qual que é a diferença? Será que é isso que vai mudar a vida do cristão? Será que é o fato de eu incluir: não, agora eu sou evangélico, agora eu sou gospel, agora eu aceitei Jesus, mas você continua no mesmo formato, você continua levando a mesma vida que você levava antes, você só acrescentou Jesus na tua vida. Você precisa realmente entender a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, não artificialmente, porque quando você conhece a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, quando você realmente dá o devido temor à palavra do Senhor, amém? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, o evangelho me leva a entender que eu tenho um adversário e que eu preciso vigiar em todo momento. Eu preciso vigiar que o pecado me separa de Deus e me leva nas mãos do meu adversário. E eu preciso vigiar. Meus irmãos, nós pegamos casas inteiras que os pais vão para a igreja e chegam em casa, meus irmãos, eles não dão devido cuidado com a vida dos filhos, envolvido em toda a parafernália. A idolatria, meu irmão. A maior idolatria do homem hoje está exatamente sobre as diversões eletrônicas que estão aí, esse mundo virtual. Esse mundo virtual, meus irmãos, é onde Satanás tem mais operado, porque ele consegue, através do mundo virtual, se infiltrar na mente das pessoas, meus irmãos. Ele se infiltra na vida das pessoas, é uma legalidade. Então, o número de pessoas possessas hoje estão, através de receber exatamente essas ações espirituais do mal, através de toda essa parafernália virtual, meus irmãos, que são esses jogos malignos que estão aí, e Satanás sempre tem operado com a sua doutrina, meus irmãos. Quanto mais vai se evoluindo, as pessoas acham que a evolução, se nós pegarmos, meus irmãos, o homem ele é limitado, o homem está limitado, o homem é limitado. Nós vemos que um vírus está aí no mundo e os homens não conseguem exatamente exterminar o vírus com toda essa evolução que está aí, meus irmãos. Creio que quando Deus quer, basta uma palavra e o vírus some, meus irmãos. Basta uma palavra de Deus e o vírus some. Se Deus está permitindo todas essas coisas, meus irmãos, então é para que a gente venha temer cada dia mais, meus irmãos.
que o homem na carne, ele é pó, ele é um sopro de vida. E nós precisamos buscar a Deus em todo momento, precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, meus irmãos, de todo o poder de Deus, para resistir todas as ciladas, todas as emboscadas do inimigo, meus irmãos, que assolam as vidas, porque o diabo está aí para matar, para roubar, para destruir. E a misericórdia de Deus tem mantido muitas almas vivas para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas as pessoas estão subestimando o inimigo, querem viver uma vida. As pessoas têm um curso na sua vida natural, um curso da vida natural é buscar a vida, viver um sossego, viver um prazer, tirar o melhor proveito dessa vida. E as pessoas se acomodam. Olha o rito. Você já viu como que é o ritual do pessoal do mundo, deste mundo, meus irmãos? Eles trabalham, eles estudam, é um rito. Eles buscam exatamente ter ali algum tipo de prazer, de conforto. Esse é o rito do mundo. Eles tentam buscar um certo jeito de poupar, de ter uma estrutura financeira, uma aposentadoria, compram uma casa de veraneio, uma casa de praia, viajam para lá, viajam para cá, alguns que têm um poder melhor viajam para outras nações, voltam, meus irmãos. É um rito, isso é um rito. E tem ali durante a sua vida os seus transtornos. Agora, o cristão, meu irmão, o cristão ele tem que vigiar. Então nós não podemos subestimar o inimigo, meus irmãos. Temos realmente que buscar o reino de Deus. O reino de Deus, o mundo, a nossa natureza nos tira da presença de Deus, meus irmãos. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Talvez a sua casa esteja vivendo o mundo. O teu filho, tua filha, o teu esposo, a tua esposa esteja vivendo o mundo, meus irmãos, porque eles foram criados nesta ideologia, eles foram enraizados nesta cultura do mundo, e eles vivem exatamente buscando esse tipo de prazer, e é esse tipo de prazer que satisfaz as pessoas do mundo. Mas o cristão, meus irmãos, o nosso prazer, como diz o salmista, está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. É tremendo. Prazer meu, meus irmãos, não é estar em viajar para o outro lado ou para outro lugar, mas o nosso prazer é ver a glória de Deus, é ver as pessoas se convertendo. Nosso prazer é ver as pessoas sendo curadas, sendo libertas pelo poder de Deus. Isso é o maior prazer que nós podemos ver a glória de Deus ser movida nas almas da vida. E quando nós clamamos a Deus, Ele responde, meu irmão e minha irmã. Aleluia! Nós preferimos a glória de Deus do que o ouro e a prata. Nós preferimos a glória de Deus que todas as outras coisas. Glória a Deus, porque isso é eterno, isso é real, isso é verdade, meus irmãos. Agora, para de subestimar o poder do diabo e continuar vivendo uma vida normal, como se o diabo não existisse. A sua casa não está convertida e você não está fazendo nada. Você precisa continuar a batalhar pela fé. É necessário nós batalharmos pela fé, para que haja mudança dentro do nosso lar. Não aceite a vida dos teus filhos, não aceite a vida do seu esposo, da sua esposa do jeito que está, não. Nós precisamos batalhar pela fé. Nós precisamos tirar os ídolos. Os ídolos. De vez em quando eu prego. Os quebra-santo do tempo passado, as pessoas quando se convertiam, elas queriam quebrar os ídolos dos outros, quebra-santo. Ainda tem alguns. Com certeza nós temos que tirar todos os ídolos, amém? Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Nós só temos um intercessor entre Deus e os homens. O seu nome é Senhor Jesus, amém? Nós temos um advogado, nós só temos um sumo sacerdote, aleluia, que intercede por nós, é Jesus, amém? E só neste nome há salvação, é só nele. Aleluia. Não há outro nome debaixo da terra no qual nós podemos ser salvos. Só no nome do Senhor Jesus. Partindo desse princípio dentro da palavra de Deus, porque tudo, se você pegar tudo que inventaram aí, ora para aquele outro, meu irmão, não tem base bíblica. Não está escrito nas escrituras. Isso foi concílio dos homens que inventaram. Foram inventando. Meus irmãos, tudo aquilo que não está dentro das escrituras é invenção de homem. E nós
não podemos abraçar um outro evangelho, como o apóstolo Paulo disse aqui, amém? Porque se alguém for pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, e se receberei um outro Espírito que não recebeste, ou um outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis, amém? Meus irmãos, os homens têm apresentado um monte, até pastores, meus irmãos, seja pastores, seja padres, se você realmente vê alguém pregando alguma coisa além daquilo que está escrito, meus irmãos, seja anátema. Nós temos que ficar dentro das escrituras sagradas, meus irmãos. Não podemos ir atrás de visão, ilusão, meus irmãos, de homens. Precisamos ficar na palavra do Senhor. Não podemos subestimar em momento nenhum o inimigo, o nosso adversário, aquele que arma laço, o laço. Ele arma laço exatamente para tentar nos tirar da verdade do evangelho, da presença de Deus. Aonde está a idolatria hoje? Aonde está a idolatria? A idolatria é tudo aquilo que nós colocamos a nossa razão de viver acima de Deus, meus irmãos. Porque o mandamento é, primeiro mandamento, amará o Senhor de todo o vosso coração, amém? De toda a vossa alma, de toda a vossa força e de todo o vosso entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Eu digo, será que você tem andado com Deus realmente todos os dias? Será que você está tendo um coração puro para com Deus, amando Ele de todo o seu coração? Você vê que nós precisamos, meus irmãos, renunciar muitas coisas para estar com Deus. Nós precisamos deixar muitas coisas para estar com Deus. O que tira você da presença de Deus, de ter uma vida de oração com Deus, de ter um coração puro para com Deus? Aleluia. Eu digo, uma vida com Deus é uma vida de primícia. Uma vida com Deus é nós sabemos da nossa dependência de Deus, aleluia, que as nossas vidas estão na mão do Senhor e que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Então eu não vou andar mais de qualquer jeito na minha vida neste mundo, meus irmãos. Eu vou andar neste mundo na presença de Deus. Vou entender que eu tenho um adversário. O adversário está ao meu derredor e eu realmente vou temer a Deus e me revestir de toda a armadura de Deus para desfazer todas as ciladas do inimigo, todas as obras. Porque se eu andar no Senhor, o Senhor me reveste de poder. Se eu andar no Senhor, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Glória a Deus. Se eu andar no Senhor, Ele quebra os laços do passarinheiro. Glória a Deus. Se eu andar no Senhor, Ele afasta de mim a peste. Se eu andar no Senhor, glória a Deus, Ele é o Deus que me dá o sustento, glória a Deus, porque Ele não deixa eu mendigar o pão. Se eu andar no Senhor, meu irmão, glória a Deus, Ele nos faz próspero. Ele faz próspero a tua saúde, Ele faz próspero. O Salmo 112, meus irmãos, é tremendo. Aleluia. O Senhor diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e seus mandamentos têm grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas, e ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará sempre em memória eterna, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o desejo sobre os seus inimigos. Amém? Ele espalhou, deu aos necessitados a sua justiça e permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, e rangerá os dentes, e se consumirá o desejo dos ímpios. Amém? Glória a Deus. Salmo 112, para que a gente realmente tenha certeza, e o salmista começa aqui falando exatamente da fidelidade de Deus, amém? Porque quando nós louvamos ao Senhor, e bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer.
Os mandamentos de Deus, meus irmãos. Os mandamentos de Deus nos ensina muitas coisas. Eu digo, nós não podemos subestimar o inimigo, meu irmão. Nós temos que olhar, muitas vezes, o apóstolo Paulo diz, e os desígnios de Satanás. Temos que tomar cuidado com os desígnios de Satanás. Aleluia. Porque o inimigo, ele não para, meu irmão. O inimigo vai pegar tudo aquilo que você não dá o devido valor das suas ações. Eu digo, uma é a maledicência. Fala mal, meus irmãos. Falamos mal de tudo. Falamos mal da política, falamos mal do parente, falamos mal do pastor, falamos mal do irmão que prega, falamos mal do vizinho, falamos mal de tudo. Tudo nós estamos falando mal. Nós precisamos vigiar, meus irmãos. O teu adversário, ele pega tudo o que você faz. Ele se arma exatamente contra a tua vida. Nós precisamos vigiar, meus irmãos. O perdão, nós precisamos perdoar, meus irmãos. Tudo isso nós vamos dando lugar para o diabo para operar nas nossas vidas, meus irmãos. O diabo só quer uma brecha na tua vida para ele entrar. Nós não podemos ignorar esses desígnios de Satanás, porque foi com esta astúcia que ele enganou a Eva. E ele tem exatamente enganado a muitas vidas aí. Nós não podemos, meus irmãos, subestimar as ações do diabo. Não podemos. Outra coisa, nós precisamos tirar a avareza do nosso coração, a dureza do nosso coração, meus irmãos. Precisamos abrir o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Abrir o nosso coração para o próximo. Aleluia. Precisamos abrir. Não podemos ficar desviando daqueles realmente que muitas vezes necessitam e nós passamos de largo. Precisamos, meus irmãos, viver uma vida íntegra para com Deus. Aleluia. Às vezes alguns irmãos perguntam, pastor, não tem nenhum estudo de dízimo, de oferta? É um assunto que a gente já tem dentro das escrituras, glória a Deus, e muitos falam, pastor, mas nós estamos debaixo da graça, não preciso mais dar o dízimo, não preciso dar mais oferta, porque nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo de uma nova aliança, debaixo do novo sacerdócio, aquela aliança era do Velho Testamento. Meus irmãos, a obra de Deus, ela precisa de recursos, e ela sempre vai precisar de recursos. Então os trabalhadores são dignos dos seus salários. É dever da igreja manter. Deus não anulou essa questão da oferta, da ajuda das igrejas. Dar o dízimo é pecado? Não. Eu digo, pecado é você não ajudar. Pecado é você não ajudar. Agora, meus irmãos, nós temos que vigiar aonde você está pondo o seu dinheiro. Eu vou muito além. Meus irmãos. Pastor, eu não quero, porque muitos falam assim, não importa como o pastor está gastando dinheiro da minha igreja, ele que vai dar conta, eu dei o meu dízimo. Não, meus irmãos. Se eu sei que eu vou dar uma oferta em tal lugar, e aquela oferta não vai ser usada devidamente, justamente para a obra de Deus, para alimentar, como diz a palavra, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro e o sustento dos trabalhadores da seara, eu não dou meu dízimo ali, eu não dou minha oferta ali. Eu vou dar minha oferta onde realmente você é alimentado pela palavra de Deus e realmente onde verdadeiramente a obra de Deus está sendo feita, meus irmãos. Verdadeiramente a obra está sendo feita. Eu não vou estar realmente sendo cúmplice das más obras. A palavra diz para a gente não ser cúmplice das más obras. Imagina que você vai ali, leva uma oferta, daqui a pouco a oferta está sendo desviada, o pastor está com carro zero, está com um monte de coisa, tá? É digno o trabalhador do seu salário? É errado as pessoas ter, desde que elas não sejam usurpadora do dinheiro de Deus, meus irmãos. Nós precisamos vigiar. É muito escândalo que nós estamos vendo, muito escândalo. Nós não temos que dar escândalo em momento nenhum, meus irmãos. Aleluia. Não que seja errado as pessoas terem as coisas novas, ou carros, ou isso, mas desde que isso não seja sugado da casa do tesouro do Senhor, que isso é colocado para um sustento digno, meus irmãos, sustento realmente para que homens que estejam, trabalhadores, aqueles que estão militando legitimamente, aqueles que renunciaram ao mundo estão pregando o evangelho, meus irmãos, pregam o evangelho, vivem do evangelho, aqueles realmente que estão em campo, meus irmãos, fazendo a obra de Deus, digno ao trabalhador do seu salário, aleluia, nós precisamos estar vigiando. Então, às vezes as pessoas perguntam, eu estou dando uma resposta aqui, glória a Deus, e eu quero que você entenda que a obra de Deus, ela necessita, e nós vamos pegar o Novo Testamento,
Nós vemos que as pessoas realmente se compadeciam. Nós vemos pessoas que tinham propriedades, vendiam e colocavam ao pé dos apóstolos para que os irmãos não tivessem falta nenhuma. Imagina uma igreja começando ali, a igreja primitiva, muitos renunciando certas situações das suas vidas e realmente ficando sem sustento, mas nós vemos que o Senhor realmente move no coração de muitos para que eles realmente possam compartilhar daquilo que eles têm, talvez extra, e repartissem com aqueles realmente que estavam sofrendo algum dano. Então, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Não estou falando para você vender a sua casa ou vender a sua casa para dar, meus irmãos, mas muitas vezes você pode exatamente ajudar, ajude, aleluia. Também não faça promessa quando você não tem, meus irmãos. Faça promessa. Agora eu vou fazer uma promessa com cheque pré-datado. Não, meus irmãos, aleluia. O dízimo é sobre aquilo que você recebe. Amém? Eu vou dar o dízimo sobre aquilo que eu colhi. A colheita. Eu colhi tanto, então vou tirar essa parte para dar para Deus. Quer dizer, você dá sobre aquilo que você tem. Você não pode dar sobre aquilo que você não tem. Já vou fazer uma promessa aqui. Eu vou ganhar 1 milhão, já vou dar 500 mil para... Meus irmãos, você nem recebeu nada ainda? Mas eu estou fazendo pela fé. Primeiro, pela fé, você realmente tenha e depois você tire. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, que as obras do Senhor, elas têm que estar alinhadas. Nós temos o dever de estar ajudando as obras de Deus, sim. Aleluia. E eu digo, não podemos ficar toas no mundo, meu irmão. Porque Deus colocou as primícias. As primícias, meus irmãos. Nós temos que levar as primícias. Imagina que o amor que eu tenho por Deus, o amor que eu tenho por mim, e o amor que eu tenho para o próximo. Deus coloca como primícias, meus irmãos, a primeira parte exatamente. Quer dizer, quando eu tenho um ganho de alguma coisa, eu vou lembrar de Deus. Mas Deus precisa do meu sustento? Não. Mas a sua obra precisa. As vidas precisam. Então, como gratidão, como primícia, em lembrança em todo momento que Deus me abençoou, Deus me deu sustento. Aleluia. A primícia dos primeiros momentos que nós acordamos, amém, aleluia. A primeira coisa que muitos acordam hoje é olhar o celular para ver se não tem nenhuma notícia. A primeira coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, é acordar ligado em Deus. É acordar glorificando o seu nome por estarmos vivos. É acordar exatamente e falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa aqueles também, Senhor, que têm feito alguma coisa má contra a minha vida. Perdoa as suas dívidas, perdoa, Senhor, os seus pensamentos, perdoa tudo, Pai amado. E vamos orar para que o Pai nos dê o pão, as primícias de cada momento, meu irmão, as primícias de tudo que nós fizermos, estarmos levando a Deus, meus irmãos, porque a nossa mente tem que estar firme. A palavra de Deus diz que Ele realmente opera para aqueles no qual a sua mente está firme nele. A mente firme é você estar ligado com Deus em todo momento. As primícias, meus irmãos, as primícias da pureza do coração, amar ao Senhor de todo o seu coração, amar a Deus e amar o teu próximo, é você querer o melhor para você, meu irmão, aleluia, porque quando você ama a Deus, ama o seu próximo, quando você não faz mal para ninguém, quando você não tem nenhum dolo, nenhuma tristeza dentro do seu coração, nenhuma mágoa, aleluia, é uma primícia para Deus, porque Deus sonda o teu coração, para ver se tem alguma coisa má dentro de você. E nós sabemos que nós temos que viver com o coração como primícias para Deus, um coração puro. Coração puro para com Deus, mas um coração puro para com todos. Um coração que não há dolo, um coração que não há maldade, um coração que não revide. Exatamente quando somos caluniados, somos ofendidos. Essas primícias sobem para Deus, meus irmãos. A primícia exatamente de saber que o Senhor quer que nós estejamos ligados com o próximo. Aleluia. Mas hoje todo mundo está passando de largo. As pessoas até veem as necessidades das pessoas, dos trabalhos, mas passam todas de largo. Parece que não é com elas. É com todo mundo, menos com ela. Meus irmãos, a palavra de Deus diz para a gente não se desviar. Nós precisamos estar vivendo exatamente a palavra de Deus na integridade. Porque o Salmo 112 ele é tremendo. Glória a Deus. O homem bom se compadece e empresta.
disporá suas coisas com o juízo, porque nunca será abalado. O justo está na memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Meus irmãos, quando nós estamos em Deus, nós não tememos maus rumores. O inimigo pode estar ao nosso derredor, a peste pode estar aí, os abalos, as ventanias, as tempestades, mas isso não nos abala, porque o Senhor está firme. Aleluia, glória a Deus, tudo está na mão de Deus, louvado é o nome do Senhor. O Senhor, amém, é o Deus que está no meio da tempestade, que nos guarda. O Senhor não deixa nós sermos abalados, meus irmãos, e nem para que a gente tema mal rumores, porque o justo está na memória do Senhor. E eu digo, ande a sua vida com justiça. Não subestime mais o teu adversário. Mude a sua vida. Mude o seu modo de viver. Não viva mais para o mundo, mas viva para o reino de Deus. Esse é o verdadeiro. O reino do mundo é fantasia, meus irmãos. É como a erva. Daqui a pouco seca e vai todo mundo embora. Você já viu alguém buscando o mundo, meus irmãos, que conseguiu conquistar todas as coisas e ficar eterno aqui? Não! Nós vemos que os homens conquistam as coisas, daqui a pouco eles são como a erva, morrem e fica tudo aí, Então desperta e busca o que é real, o que é eterno. Os tesouros que nós buscamos no Senhor, tudo que nós fazemos no Senhor, ele fica em memória eterna. O nosso galardão, meus irmãos, galardão eterno, glória a Deus. O tesouro que nós vamos realmente conquistando nos céus. Porque o Senhor diz para a gente não ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar tesouro no céu. Mas os homens querem tesouro na terra, eles querem tesouro na terra. Mas o Senhor diz, filho, o tesouro da terra vai ficar, vai corroer, o ladrão rouba. Mas o tesouro que você busca, ele é eterno. O tesouro que você busca no Senhor, ele é eterno, ele fica em memória. Quando você realmente ajuda o teu próximo, quando você põe um coração para perdoar, para ter misericórdia, quando você não se desvia do caminho daquele que tem necessidade, meu irmão, minha irmã, quando a tua boca não abre para falar engano, nem maldade, e nem defama o teu próximo, nem levanta falso testemunho, meu irmão, nós temos uma boca para abençoar, não para maldizer, aleluia. Porque o diabo, ele é um amaldiçoador, ele veio para amaldiçoar, ele veio para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus, ele veio nos trazer uma palavra de bênção, um espírito de bênção. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. O Espírito que nos adorna em toda bondade, o Espírito que nos adorna em todo amor, glória a Deus, em toda misericórdia. O Espírito Santo que transforma a nossa natureza carnal, uma natureza caída, meus irmãos, porque não há nada de bom dentro de nós, meus irmãos. Mas o Senhor, ele transforma todo o nosso ser, aleluia, para que a gente tenha a mente de Cristo, glória a Deus. Para que a gente seja totalmente transformado, deixar toda a velha natureza fora e sermos esta nova pessoa em Cristo Jesus. Deus está te chamando, você não subestime mais o jeito que você realmente estava andando com o seu adversário exatamente quer que você ande totalmente lunático, sem dar crédito, mas nós precisamos examinar como nós estamos andando. Precisamos ver se realmente estamos na fé, aleluia, se estamos andando conforme a vontade de Deus. Precisamos mudar, meus irmãos, é transformação. Não podemos conformar com este mundo e deixar o mundo nos carregar, deixar as coisas deste mundo, as concupiscências deste mundo nos carregar. É tempo de ser moldados e transformados. Para muitos hoje esse evangelho é muito arcaico, é muito duro. Duro é a tua palavra. Como os discípulos de Jesus disse que duro eram as suas palavras. Aleluia. As palavras do Senhor é duro para aqueles que amam o mundo. É duro para aqueles que realmente que vivem na concupiscência do mundo.
Mas a palavra do Senhor, glória a Deus, é um alimento, é um manancial para aqueles realmente que o temem, que andam na sua verdade, na sua glória. A palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor, glória a Deus, é muito mais preciosa que ouro, que a prata, porque a palavra do Senhor traz poder, a palavra do Senhor traz glória, a palavra do Senhor traz a eternidade, a palavra do Senhor traz a cura, a libertação, a palavra do Senhor te renova, glória a Deus. Nós precisamos dar o devido atento à palavra de Deus, glória a Deus, viver pela palavra, porque o homem que anda nos mandamentos e tem grande prazer, a sua semente será poderosa na terra, glória a Deus. Salmo 112, glória a Deus, a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, glória a Deus. Dê crédito na palavra de Deus, creia na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, use a unção que a palavra de Deus te dá, seja ousado na palavra de Deus, tenha prazer, porque Deus, aleluia, vai fazer a tua semente poderosa sobre a terra, glória a Deus, de geração. Deus quer mudar a tua casa, Deus quer tirar essas ervas daninhas que estão na tua casa, Deus quer limpar esses postes ídolos que estão dentro da sua casa, essa idolatria virtual que entrou e as pessoas estão dominadas exatamente por este mundo virtual e não tira a sua cara da telinha, mas Deus diz, medita na minha lei, tenha prazer na minha lei, porque o adversário vai corromper os seus corações exatamente com essas coisas lunáticas, um povo, um mundo exatamente dominado por Satanás no mundo virtual, mas nós somos da palavra, nós somos da palavra, nós somos do poder de Deus, glória a Deus, porque o poder de Deus desfaz todo o conselho do diabo, desfaz toda sofisma, aleluia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer toda a obra do inimigo, todo o conselho que se levanta, e nós oramos agora, meu Deus, que o conselho, meu Deus, as obras espirituais, das hostes espirituais do mal que tem entrado sobre estes lares, Pai, dominado, Senhor, esta família, esses filhos, meu Pai, que o Senhor venha trazer libertação, da sabedoria, Senhor, a estes pais, da sabedoria a esses jovens, meu Pai, abre os seus olhos para que eles enxerguem, meu Deus, Senhor, que eles estão amarrados, presos, encadeados, Senhor, por este mundo maligno no qual Satanás tem enredado as suas vidas, mas um povo cego, sem entendimento, sem discernimento, mas o Senhor abre os teus olhos neste dia e faz você enxergar, aleluia, para você não subestimar mais e andar de qualquer jeito neste mundo, mas que você venha andar na presença de Deus, temer, porque grandes coisas vai fazer o Senhor, Deus que te liberta, te cura, porque a enfermidade está no teu corpo, por isso que o Senhor diz, muitos andam doentes ainda, porque, meus irmãos, têm subestimado o poder do diabo, meus irmãos, por isso que o Senhor diz, para não comer do pão e beber do cálice indignamente, não podemos professar o nome do Senhor como Senhor e Salvador e andar de qualquer jeito na nossa vida, não, meus irmãos, porque o diabo, ele entra na sua vida, meu irmão, mas quando nós estamos exatamente andando na presença de Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o Senhor nos livra do laço, o Senhor cura as nossas enfermidades. Vamos colocar a casa em ordem. Pastor, eu estou fazendo tudo certo, tá? Mas a sua casa está em desordem, e o Senhor diz, coloca a tua casa em ordem. Nós vemos que Isaías saiu para avisar Ezequias que ele ia morrer, para ele colocar a casa em ordem. Tem muita gente que está enferma, mas Deus está falando, coloca a tua vida em ordem na presença de Deus, coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem na presença de Deus. E canassuriandarecôbia, essa palavra é para você, ela penetra como espada dentro do teu coração, para que haja temor, alabachai, e você realmente acate esta palavra hoje na tua vida e coloque a tua
uma casa em ordem a partir de hoje. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O poder e a glória, a unção de Deus. Aleluia, santo, santo seja o Senhor. Aleluia, que o Senhor te cure e te liberte em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acata a palavra de Deus. Tema a palavra de Deus. Não ande de qualquer jeito. Não adianta a gente receber a palavra de Deus. Deus fala. Daqui a pouco vai fazer um monte de coisa. O que o pastor pregou? O que o Deus falou? Eu não sei. Isso é falta de temor. Tenha temor. O salmista dizia: Deus falou uma vez e eu ouvi duas. Precisamos gravar na tábua do nosso coração a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus! Que você tenha um dia abençoado. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia: quisera que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. O apóstolo Paulo, ele estava falando com a igreja de Coríntios, certamente, para a igreja suportar exatamente. Porque Paulo estava preparando, porque estou zeloso de vós, como zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem a um marido. Amém? A saber, Cristo. Glória a Deus. A loucura da pregação de Paulo era exatamente com o zelo de Deus, para preparar uma igreja sem mácula para apresentar a Cristo. Amém? O zelo que nós temos por você é a verdade. O zelo da salvação. O zelo de Deus. E Deus é um Deus zeloso. Aleluia. E nós não vamos pregar mentira. Nós vamos pregar a verdade. E a verdade, meu irmão, ela dói, mas ela cura e ela liberta. Amém? Ficamos por aqui. Glória a Deus. Deixa lá um recado no mural. Participe da rádio. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Fica na paz em nome de Jesus. Amém.